Olha só, pessoal, parece que não existem boas notícias aí pela frente para o Lula no aspecto econômico, que é um aspecto assim fundamental para a manutenção do poder aí de um presidente da República, né, para a estabilidade de um mandato presidencial. Então aqui trago duas notícias hoje, veiculadas pelo Correio Brasiliense, uma aqui que fala a respeito dos desafios econômicos que o Lula precisa enfrentar neste momento, em função do cenário interno, mas também do cenário macroeconômico, né, da questão geopolítica, da economia mundial como um todo também, sem os trunfos que ele tinha no passado, ou seja, sem as benesses da qual ele desfrutou lá no início do primeiro mandato dele, no início dos anos 2000, né, lá em 2003, quando ele assumiu o seu primeiro mandato também. E outra notícia aqui que diz que os erros do passado, ou seja, erros cometidos pelo PT em outros tempos, em outros mandatos, tanto pelo Lula quanto pela Dilma, podem estagnar o crescimento do Brasil, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessas duas reportagens, dizer aqui o que eu concordo do que foi exposto aqui e os pontos dos quais eu discordo também. Vamos dar uma olhada nesses temas. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no canal se você ainda não conhecia o meu trabalho, gostou deste vídeo, estiver gostando deste vídeo, se inscreva no meu canal e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, colabore com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, não é mesmo? Pois então, primeiro ponto que eu tenho que comentar aqui é a respeito do título dessa reportagem aqui, desse alerta dos especialistas, né, falando sobre os erros do passado que têm o potencial para estagnar o crescimento econômico do Brasil. Meus amigos, o grande erro do passado que vai causar a estagnação econômica do nosso país, da nossa economia, está aparecendo aí na sua tela agora, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o grande erro do passado que foi cometido novamente e que vai colocar tudo a perder, vai fazer a gente retroceder bastante em matéria econômica. De fato, os números que eles trouxeram aqui, comparando o governo anterior, né, o governo petista anterior, os 4 mandatos que o PT teve em seu poder aí, e o estrago que isso fez na economia brasileira é uma coisa assim de arrepiar, uma coisa assustadora, não é? Mas o grande problema, então, para a economia do Brasil se chama Lula. Esse é o erro que está sendo cometido novamente, né? E que vai colocar tudo a perder, vai prejudicar bastante a nossa economia. Então aqui, esta primeira reportagem traz um estudo feito pela senhora Silvia Matos, não é? Coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Em primeiro lugar, eu preciso dizer aqui que ela tem um viés esquerdista muito grande, uma coisa muito favorável ao Lula. Nós voltaremos a ela aqui nessa segunda reportagem também. Mas então foi divulgado esse boletim aqui, fazendo uma análise da situação econômica do Brasil, e o pessoal aqui da Fundação Getúlio Vargas também menciona o fato de que o Brasil já perdeu o chamado bônus demográfico, né? Que é aquela questão do crescimento populacional que tende a elevar, potencializar o crescimento da economia de um país. Você tem uma população em crescimento constante, isso aí significa um maior mercado consumidor aí de pessoas jovens, mais gente entrando no mercado de trabalho, mais gente fazendo a economia circular, né? Conforme o bônus demográfico vai caindo, a população do país vai envelhecendo, você tem menos gente trabalhando, produzindo riquezas e mais gente precisando ser sustentada aí por meio da previdência social ou consumindo a poupança de toda uma vida. Enfim, você perde então essa capacidade de alavancar o crescimento do país, que é o tal do bônus demográfico. Então, isso aí o Brasil perdeu lá em 2018, conforme eles colocam aqui, nessa janela aqui, da vantagem competitiva que os países costumam desfrutar, especialmente países assim subdesenvolvidos como o Brasil. E aí eles citam aqui o tal do crescimento potencial, o PIB potencial do Brasil, que é 1,5% atualmente, que é o quanto a economia do Brasil pode crescer em um ano, segundo estimativas, né? Esse valor já foi maior, já foi de 3,5%, caiu então para 1,5%. Esse valor máximo aqui de 3,5% estava lá no início do governo Lula, é um dos pontos positivos que ele tinha lá, né? Uma das grandes benesses da qual ele dispunha lá no início do mandato dele, lá em 2002, né? Então, aliás, 2002 foi o ano que ele foi eleito, 2003 foi o início
do mandato dele. Então percebe-se aqui que se houve uma queda desse potencial do crescimento do PIB brasileiro desde o início do mandato Lula até atualmente, aí, até o ano presente, não é? E na maior parte do tempo o Brasil foi governado pelo PT, desse período desde 2003 até 2023. O PT governou o Brasil por 13 anos, né? Nesse período de 20 anos, 13 anos, nós fomos governados pelo PT. Então a culpa da queda desse potencial pode sim ser muito atribuída ao governo PT e às loucuras econômicas que eles fizeram. E inclusive a previsão de crescimento do PIB para este ano aqui é de 0,91% para 2023, sendo que eu acho esse número aqui muito otimista diante de tudo o que nós estamos vendo aí em matéria de política econômica do governo Lula. Ou seja, vamos crescer muito abaixo do potencial de crescimento do nosso país. Então, um ano decepcionante sob todos os aspectos. E alguns especialistas afirmam aqui que o governo precisa fazer escolhas corretas aí, por exemplo, manter reformas que foram realizadas desde 2016. Notadamente aqui a questão da reforma trabalhista de 2017, a reforma previdenciária e o teto de gastos, que são três coisas que o PT quer derrubar nesse mandato, são promessas de campanha do Lula, ou seja, não, o governo não vai fazer as coisas certas. Caso essas boas reformas aqui sejam mantidas no governo Lula, isso não se dará por conta do interesse do PT em fazer isso, mas sim por conta do Congresso Nacional vetando loucuras econômicas do PT ou algo do tipo aí. Os especialistas também apontam para a queda no PIB per capita do Brasil, né, que é o grande indicador no final das contas aí que demonstra a riqueza da população, quanto a população está de fato tendo um poder aquisitivo aí. Então o PIB per capita do Brasil caiu desde os tempos lá dos governos petistas, né? Em 2015, o PIB per capita deixou aqui, eles colocaram 2 dígitos, né? Imagino aqui que seja 10 mil dólares, querem dizer 2 dígitos na casa dos milhares, né? Em 2022, houve uma queda aí em relação ao ano de 2018, uma queda substancial. Claro que houve a pandemia no meio desse período aqui, que não dá para ser desprezado, né? Fique em casa, a economia a gente vê depois. Tá aí o preço do fique em casa, 1/5 do poder aquisitivo do brasileiro foi perdido nessa brincadeira aí. Então o FMI projeta aqui com estimativas otimistas, né, que olha só, são projeções otimistas, que o Brasil vai ter um PIB per capita acima dos 10 mil dólares novamente no ano que vem, 2024. Porém, outras consultorias particulares projetam aí que o Brasil só vai voltar a esse patamar aí em 2026, 11 anos depois do Brasil perder o tal do grau do investimento aí que aconteceu no passado, né? E aí isso seriam então 2 décadas perdidas aqui de economia, né? Em matéria de economia, 20 anos jogados na lata do lixo por conta de políticas econômicas equivocadas. E aí tem um economista aqui chamado Otto Nogami, que é professor de finanças do INSPER, ou seja, um cara bem esquerdinha mesmo, que ele diz aqui que nós temos uma condição estrutural fragilizada, que nos últimos anos piorou com a queda dos investimentos em infraestrutura, educação, saúde, segurança e mobilidade, né? Foram áreas aqui que foram deixadas de lado pelo governo Temer e pelo governo do Bolsonaro, é o que ele quer dizer aqui, não é? Embora ele critique aqui de forma muito acertada a questão aqui dos incentivos ao crédito que o PT insiste em fazer aí, né? Já foi feito no passado e não deu certo no passado, agora vai piorar ainda, né? Ele disse aqui que essa medida tem efeitos de curto prazo, mas não garante um desenvolvimento sustentável, e ele cita aqui a questão do voo de galinha, que é uma expressão que define muito bem esse tipo de política, né? Tem um crescimento momentâneo, mas logo em seguida a economia desaba novamente porque não é sustentável, especialmente no longo prazo. E aí nós voltamos então a Silvia Matos aí da Fundação Getúlio Vargas. Ela traz algumas informações pertinentes aqui, mas faz uma análise muito esquerdista para o meu gosto, conforme eu havia afirmado anteriormente, né? Então ela disse aqui que o Brasil de fato surfou a onda do crescimento externo aí lá por volta dos anos 2000, tínhamos a questão do boom das commodities naquela época lá, mas conforme ela disse aqui, nós não crescemos de forma consistente ao longo das décadas, né? Nos últimos 40 anos aqui, a média de crescimento anual é de 0,7%, que é assim, pífia, né? Quase nula,
se você para pensar. Então, isso aí é resultado, conforme ela pontuou aqui, de uma política econômica que inchou o Estado durante o período de vacas gordas, ou seja, entrando muito dinheiro, o governo cresce o tamanho do Estado, aumenta a quantidade aí de cargos, de estatais, de ministérios e tudo mais, sem que isso aí se reverta em melhores serviços públicos, né? O governo empresta muito dinheiro para empresas que podiam se capitalizar de outras formas, pense aí no grupo JBS, lá nas empresas do Ike Batista e tantas outras aí, os campeões nacionais, né? Dentre outras coisas que são atitudes que ela caracteriza aqui como distribuição de benefícios. E aqui a reportagem termina citando o governo Bolsonaro aqui de uma forma depreciativa, não entendi o motivo, porque o parágrafo começa falando a respeito aqui da tentativa do Lula de recriar o PAC. Já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, todo mundo está acompanhando também. Lá vai o governo Lula querer injetar dinheiro em obras que não vão dar em nada, que vão ser aí canteiros de obras abandonados, um desperdício de recursos que vai beneficiar apenas os esquemas de corrupção do partidão, é claro, e também os amigos empreiteiros aí do rei, né? Então o Lula quer retomar esse PAC aí, que é um plano fracassado, mas eles continuam dizendo aqui que o governo Bolsonaro foi marcado por retrocessos difíceis de serem recuperados no meio ambiente, na educação, na saúde e na cultura. O que meio ambiente e cultura tem a ver com aspectos econômicos, né? Investir na cultura, Lei Rouanet, esse tipo de coisa aí, incentiva filmes cabeças aí do cinema nacional, isso aí tem a ver o quê? Com economia, não é? E aqui eles citam um estudo do INESC, durante o período aqui do governo Bolsonaro, dizendo que a maior parte do corte de gastos do governo Bolsonaro, que é uma coisa incrível, conseguiu cortar gastos estatais, uma coisa ímpar na história brasileira, não é? Na história da República Brasileira. E aí isso se deu predominantemente em áreas que eles chamam de fundamentais aí, de programas sociais e ambientais, privilegiando o equilíbrio fiscal em detrimento da vida e do bem-estar da população. Mas o ponto aqui não é justamente o equilíbrio econômico do governo. Porque qual o problema de você, então, privilegiar um equilíbrio fiscal? Isso deveria ser o dever de casa de qualquer governo. Qual é o problema aqui? Eles trazem um monte de citações de especialistas falando dos problemas dos governos petistas, de como eles lidaram errado com a economia e como o Lula está caminhando do mesmo jeito. E agora eles colocam aqui uma informação dessas, dizendo aqui que Bolsonaro privilegiou o equilíbrio fiscal em detrimento da vida e do bem-estar da população. Isso aqui é patético, né? E trazem aqui a principal conclusão desse estudo aí, foi que as contas públicas do governo federal registraram o primeiro superávit primário desde 2013 de 54 bilhões, às custas do aumento da injustiça social e do desmatamento da Amazônia. Pareceram se esquecer aqui que o governo Lula está batendo recordes no desmatamento da Amazônia, né? É uma coisa assim patética, essa conclusão aqui ridícula, lamentável, né? Mas no geral as informações estão corretas, a perspectiva econômica não é boa, porque o grande erro do passado que está sendo cometido aqui é o governo Lula, que é mais do mesmo, aquela mesma loucura econômica que nós acompanhamos durante tanto tempo e que nós já sabemos aonde vai dar no final da história, né? Nada de novo nisso aqui, lamentável esse cenário econômico, mas é o que nós temos para hoje. Vamos aguardar cenas dos próximos episódios para ver para onde a economia do Brasil vai caminhar. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.